Sistemas agroflorestais, conhecidos também como SAF, podem ser definidos como uma prática agrícola que visa equilibrar a produção alimentícia e a natureza, e a partir de um sistema de consórcio de rotação de culturas agrícolas com espécies arbóreas. O SAF é uma prática imprescindível para a produção agrícola responsável, sustentável com o ambiente, e consideramos que a temática deve ser desenvolvida nos contextos escolares, tanto rurais, que são mais abordados, principalmente na educação do campo, mas também nos urbanos. O Agrofloresta Game tem como proposta explorar o conteúdo do sistema agroflorestais de acordo também com a BNCC. O público-alvo dessa pesquisa são os estudantes do Ensino Fundamental 2, séries finais, e utilizando as disciplinas de Ciências e Geografia de modo separado ou de modo interdisciplinar. A Base Nacional Curricular Comum é um documento norteador para todos os segmentos da educação básica no Brasil. Neste documento, para o ensino de ciências, ensino fundamental 2, especificamente para o sexto ano, fala-se de unidade temática de Terra e Universo, objetos do conhecimento, como forma, estrutura e movimentos da Terra, garantindo a aprendizagem da habilidade, o desenvolvimento da habilidade de identificar diferentes tipos de rochas, relacionando a formação de fósseis e rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos, compreendendo a importância dos fósseis e as evidências para remontar a evolução dos seres vivos. Atrelado a isso, tem os conteúdos relacionados, segundo mesmo a BNCC, que é o manejo do solo e sistemas agroflorestais. E no nosso trabalho, pega esse gancho de manejo do solo e de sistemas agroflorestais para tratar essas habilidades. Para a geografia, a BNCC traz a unidade temática de natureza, ambientes e qualidade de vida e objetos do conhecimento, a biodiversidade e o ciclo hidrogeológico, para trabalhar a habilidade também do sexto ano de explicar as diferentes formas do uso do solo, rotação de terras, terraceamento, aterro, sítio de apropriação de recursos hídricos, sistema de irrigação, tratamento de redes e de distribuição, bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes tipos de épocas e lugares. E o conteúdo relacionado a isso é a formação dos solos e modo de produção alimentícia. Esse conteúdo relacionado também abarca nosso trabalho de Agrofloresta Game. Visto todos os referenciais apresentados até o momento, e também a Base Nacional Curricular Comum, tanto para ciências e para geografia, tudo isso é agravado no contexto de pandemia do novo coronavírus, obtemos aí uma dificuldade do professor, ou ensino híbrido ou ensino remoto, de encontrar alternativas para trabalhar tantos conteúdos, inclusive o de sistema agroflorestal. Então, nosso objetivo é apresentar o formulário, o Google Formulário, que é uma ferramenta simples, de fácil acesso, barata, disponível para todos, como uma ferramenta, uma maneira lúdica e potencial para estimular os professores de educação básica do nosso país a explorarem esse recurso, principalmente na situação atual. A metodologia utilizada foi um formulário eletrônico associado ao Google for Education, conhecido como Google Formulário, estruturado em 12 sessões, em que os alunos, de acordo com a sua resposta, eram redirecionados para um outro nível. O participante, ele possui 5 níveis em que ele pode alcançar de acordo com as respostas que ele seleciona no formulário. A metodologia utilizada foi um formulário eletrônico associado ao Google for Education, conhecido como Google Formulário, estruturado em 12 sessões, em que os alunos, de acordo com a sua resposta, eram redirecionados para um outro nível. O participante, ele possui 5 níveis em que ele pode alcançar de acordo com as respostas que ele seleciona no formulário. As figuras indicativas de pistas durante as sessões do formulário ou de passagem de níveis foram elaboradas pelos autores na plataforma Canva. Então, nos próximos slides vou mostrar um pouco de como ficou o design, de mais ou menos dos níveis e de algumas pistas que os participantes
participante, ao encontrar o formulário, ele percorria o formulário de uma forma narrativa. Então, ao iniciar o jogo, o participante ele se depara com a seguinte situação, problema. Uma pessoa herda um sítio, ela não conhece nada sobre terras e ela precisa estudar a melhor finalidade para essa área. Então, nosso objetivo é guiar esse aluno para que ele conheça os diferentes tipos, né, de usos que essa terra pode ter, essa terra herdada, e ele vai, ao longo das pistas e do conhecimento que ele tem, descobrir aí qual é essa melhor finalidade. Como dito anteriormente, enquanto o jogador ele percorre o caminho do formulário, as 12 sessões, ele vai encontrar os conteúdos de ciências e geografia a partir dessas pistas. E aí ele vai poder compreender os tipos de solo, os principais tipos de solo, os principais modos de produção agrícola, as vantagens e as desvantagens do sistema agroflorestal e o processo de formação da serrapilheira. Tudo isso de uma maneira muito lúdica, ilustrativa, que sai um pouco da ideia, né, de atividade, de exercício, de uma escola assim, de apenas transmissão do conteúdo. Então o aluno ele pode pensar sobre aquele problema, né, se fosse ele que tivesse herdado aquela terra, qual sistema ele escolheria, qual finalidade ele daria para aquela terra. Então, nos próximos slides, nós vamos mostrar como é esse percurso, como é esse caminho que o participante faria ao acessar o formulário elaborado pelos autores. Considerações finais. Então, esperamos que essa proposta lúdica, gratuita, de fácil acesso, como formulário, nesse momento online, ele possa contribuir para sanar essas dificuldades dos professores. Além disso, o conteúdo de sistema agroflorestal, ele tem pouquíssimo recurso disponível para o professor utilizar. Este trabalho ainda encontra-se na fase de elaboração, não aplicamos ainda, aguardando uma oportunidade ainda nesse segundo semestre de ser aplicado para os alunos e uma possível publicação posteriormente. E esse faz parte do produto educacional da pós-graduação do IFMG em docência em educação básica. Nos próximos slides, vocês verão as referências utilizadas.